Olá, pessoal do Colégio São José, tudo bem? Hoje nós preparamos uma aula diferente para vocês. Ela já é diferente por a gente estar nesse ambiente aqui virtual. E nós temos hoje convidadas, tá? Aqui no nosso canal, para que juntos a gente possa ter esse debate. O que, infelizmente, presencialmente, seria quase inviável a gente fazer e que por meio desse sistema aqui a gente vai conseguir fazer. Então, hoje a gente tem aqui a professora Leide, vou deixar ela se apresentar. Pode se apresentar, Leide? Oi, gente, para aqueles que já me conhecem, né? Olá, espero que todos estejam bem. Professora Leide, de Literatura. Para os que não me conhecem também, oi, professora Leide, de Literatura. E a professora Mariana, de Biologia. Ok. E o que nós viemos fazer hoje aqui, pessoal? O seguinte, tá todo mundo falando sobre o coronavírus, o Covid-19. É impossível a gente não falar disso, afinal de contas, estamos nesse sistema aqui porque a gente está se precavendo contra essa doença. Então, a gente resolveu trazer o quê? Tanto essa parte informativa do que é esse vírus, como ele funciona, e também sobre outras doenças que acabaram mudando o rumo da história da humanidade. Então a gente vai começar com a professora Mariana e depois entra eu e a professora Leide. Aí eu me apresentando, eu sou a professora Ingrid, professora de História, Filosofia, Sociologia. Estamos aqui. Então agora a gente vai ficar com a fala da professora Mariana. E assim, à medida que Leide for tendo dúvida, eu for tendo dúvida, a gente vai se falando. E queria fazer um lembrete aqui. O professor Renan estaria participando aqui com a gente, mas por alguns problemas técnicos não foi possível, mas ele volta. Se vocês gostarem, a gente faz uma parte 2 e aí a gente traz o Renan, tá bom? Então, bora lá. Então, para a gente entender, né, primeiro de tudo, o que é essa diferenciação, né? O que é um surto, o que é uma epidemia, uma pandemia, né, que agora está sendo tratado como uma pandemia, o que significam cada um desses termos, né? Quando a gente trata, então, desses termos, então eu vou começar do mais restrito para o maior. Então, quando a gente trata do mais restrito, é o surto. Quando a gente fala que tem um surto de uma certa doença, é quando ela acontece num local pontual. Então, vamos supor que num certo colégio teve um surto de dengue. Então, surgiu naquele lugar uma doença que é pontualmente naquele lugar. E aí, geralmente, é uma doença que não acomete sempre aquele local, ou uma doença que ou surgiu, era nova, ou há algum tempo já não surgia. A gente também pode tratar quando se fala em cidade. Então, por exemplo, teve um surto de malária na cidade de Manaus, vamos supor. Então, essa palavra surto é um local pontual. Quando a gente trata de epidemia, é quando a gente já tem vários locais que tem surto. Então, um surto, né, é um local pontual, epidemia são vários locais com esse surto. E na pandemia já são mais países envolvidos. Então a gente tem uma epidemia em vários países. A gente tem uma epidemia de uma doença no Brasil, no Chile, no Uruguai e na Argentina. A gente tem já uma pandemia. No caso do coronavírus, quando ele tinha começado a surgir lá na China, ele surgiu numa cidade chamada de Wuhan, então teve um surto dessa doença. Quando ela se espalhou pela China, se tornou uma epidemia. Quando saiu da China, ela se tornou uma pandemia. Quando a gente trata de endemia, na verdade, já é um termo que ele se refere ao local onde tem maior incidência de uma certa doença ao longo do tempo. Então, vamos supor, a dengue é uma doença endêmica de regiões tropicais. Assim como a gente também usa essa palavra endêmica para tratar de alguma espécie que é nativa de um certo local. O Guará é uma espécie de Goiás. Ele ocorre naturalmente aqui em Goiás. Mais ou menos isso. Em relação às doenças que a gente vai tratar hoje, a gente vai tratar não só do Covid, né? A gente vai tratar de várias doenças também, como a Ingrid já disse, que, né, ao longo da história foram marcantes porque trouxeram um grande número de mortes, grandes prejuízos econômicos, sociais, mudou a cultura de vários locais ao longo do tempo, inclusive. Então a gente vai tratar dessas várias doenças. E para a gente entender essas doenças, a gente precisa entender também quem são os grupos de micro-organismos que provocam essas doenças. Geralmente são vírus, bactérias e protozoários. Os vírus, então, vão ser esses organismos mais simples, né, que às vezes nem é tratado como um ser vivo. Há cientistas que defendem, sim, o fato deles serem vivos e que essa forma deles serem um parasita intracelular obrigatório
faz deles serem um tipo de vida muito simples, mas é um tipo de vida. Ele evolui, etc. Mas, como ele não tem uma estrutura celular típica, né, não tem uma membrana plasmática, não tem um citoplasma, não tem nenhuma organela, e isso faz ele ser um parasita de outras células sempre, por ele não ter nada, não ter metabolismo próprio, tem quem defenda que ele não é um ser vivo. Então, a gente trata ele como um ser à parte, não faz parte de nenhum dos outros reinos. E a única coisa que vírus tem, como vocês podem ver na imagem, é uma capa proteica, né, que a gente chama de capsídeo, e um material genético, que pode ser DNA, pode ser RNA. Tem um tipo de vírus humano chamado de citomegalovírus, perdão, que é um vírus que tem DNA e RNA, mas ele é uma exceção à regra. Geralmente é DNA ou RNA. E, então, fora do corpo, ele vai ser simplesmente uma partícula. Ele não vai ter metabolismo nenhum, ele não vai conseguir se produzir, ele não vai conseguir fazer nada. E ele precisa de uma outra célula para se produzir, seja ela de uma bactéria. Então, sim, bactérias são parasitadas por vírus também. Protozoários são, plantas são, fungos são, animais são, né? Tanto que nós estamos dentro do grupo dos animais e nós estamos agora tendo esse surto de coronavírus, que é um vírus que estava ali entre vários tipos de mamíferos, né? Suspeitas de que ele veio do morcego, ou também o pangolim, que é um mamífero que está em extinção lá na China e que eles têm o costume de comer, eles têm esse costume de comer animais exóticos, né? Pode ser também que tenha sido esse vetor. Então, sempre um vírus vai precisar de uma célula, seja ela qual for. Ele é específico. Um vírus de planta não vai pegar um animal, assim como um vírus de bactéria não vai pegar uma planta. Cada um no seu quadrado ali. Já as bactérias, elas já vão ter sim uma estrutura celular, porém uma célula mais simples, que a gente chama de procarionte. Não tem um envoltório nuclear, né, que a gente chama de carioteca. Não tem organelas sofisticadas. A única organela que ela vai ter vai ser o ribossomo. Vão ser sempre unicelulares, não existe bactéria pluricelular, apesar de muitos viverem em colônia, nunca vai ser um organismo pluricelular. E as bactérias podem não ser sempre parasitas, elas podem sim ter ali uma alimentação própria. Muitas delas são autótrofas, seja quimiosintetizantes, seja fotossintetizantes. E os protozoários já são eucariontes, tem um envoltório nuclear, né, a carioteca, já vão ter várias organelas também, e alguns também vão ser fotossintetizantes, né? Não são todos, alguns vão ser parasitas da gente, mas nem todos. E também são todos unicelulares. Entre as doenças que a gente vai tratar hoje, então, que são de grande importância histórica, né, a gente tem, então, entre as doenças que são provocadas por vírus, a gente tem a gripe, né, que teve a gripe espanhola, que é o H1N1, que está correndo aí até hoje, mas pontualmente ele teve uma grande importância histórica. A influenza A, que é o vírus H3N2, que é conhecido como gripe de Hong Kong também, um tipo de influenza, um tipo de vírus da gripe. A gente tem a AIDS, que é uma doença também, uma das únicas que praticamente não tem cura, das doenças virais que praticamente não tem cura, bem como a raiva também, que praticamente não tem cura. Por quê? Porque o nosso corpo, quando ele tem alguma infecção viral, quem vai tratar de matar esse vírus não é remédio que a gente toma, muito difícil encontrar algum antiviral. Geralmente, nessas viroses mais comuns, quem vai combater esse vírus é o nosso próprio corpo, são nossas células de defesa. Se acontecer de, por exemplo, a pessoa contrair o vírus da AIDS, esse vírus da AIDS vai atacar justamente os linfócitos, que são as células responsáveis pela defesa do nosso corpo. E sem as células de defesa funcionando normalmente, a gente vai ter uma imunodeficiência adquirida. Por isso que a AIDS se chama, na sigla em inglês, síndrome da imunodeficiência adquirida. E por isso ela não tem cura. Hoje tem controle, algum tempo atrás, até o fim da década de 80, começo da década de 90, ela era uma doença que praticamente não tinha como controlar. Depois foram sendo desenvolvidos medicamentos que controlam a reprodução desse vírus, então a pessoa continua sendo portadora, porém ela não tem mais aquela alta mortalidade como tinha antigamente, né? A gente também tem a febre amarela, né, que vai ser uma doença que tem, a gente chama de arbovírus, né, que são esses arbovírus, que assim como a dengue, a febre amarela, a zika, a chikungunya, são
vírus que vão se reproduzir, vão utilizar artrópodes como vetores. No caso dessas doenças que eu mencionei, são o mosquito e inclusive o mosquito da dengue. Então o mosquito da dengue vai poder transmitir também a febre amarela. Nas regiões urbanas, nas regiões rurais, é um outro tipo de mosquito chamado de hemagogue. Seja qual for, né, seja no campo, seja na cidade, a febre amarela é uma doença que também matou muita gente, que ainda tem muita gente que é acometida, principalmente na região norte do país, né? Quando está na cidade é um pouco mais fácil de controlar, porque teoricamente, né, mais fácil de controlar, porque é seguir os passos que todo mundo já sabe de cor salteado, né? Evitar a água parada, seja em pinheiro, seja embaixo de planta, evitar ali o lugar que esse mosquito se reproduz. Quando a gente trata pela zona rural, é um pouco mais complicado, porque uma planta pode ser um reservatório de água. Nesse caso aí é proteção mesmo de repelente, roupas de manga comprida, telas nas janelas, etc. O sarampo e a poliomielite também são doenças muito importantes para a gente, e hoje elas têm mais importância ainda da gente estudar elas por quê? São doenças que estão voltando, que elas estavam praticamente erradicadas, mas que agora tem uma nova onda aí de Novax, que as pessoas não estão querendo vacinar os filhos, e essas doenças que fazia tempo que a gente não tinha casos, estão voltando a aparecer, né? Gente, não acreditem nisso. Vacinem seus filhos, gente. Sério, é muito importante isso. Vacina não causa autismo. Não tem ninguém sério que defenda isso. É uma coisa completamente sem sentido. O sarampo vai ser uma doença que vai causar, né? Uma virose típica também, né? Que vai causar ali febre, dor de cabeça, dor no corpo, algumas pintinhas no corpo também. Já a poliomielite é um pouco mais complicada porque ela pode trazer danos permanentes, porque o vírus vai atacar os nervos motores das pernas, então ela pode causar deficiência, principalmente nas crianças. Então ela é uma doença muito mais complicada e é a doença que a gente combate com os agotinhos. Gente, é aquela doença aquela chamada de paralisia infantil, né? É aquela doença é aquela vacina que a gente vai lá e toma 3 gotinhas e pronto. É só isso. E não causa autismo. O ebola, ele algum tempo atrás, inclusive, teve um novo surto, principalmente nos países da África. E ela vai ser uma doença que vai causar, né, quando ela está na forma mais grave dela, vai causar muitas hemorragias. Por isso que ela também é chamada de febre hemorrágica. E a varíola, que hoje já não é mais um problema, né, porque na década de 80 ela foi erradicada, através da vacina, inclusive, mas que quando, né, as pessoas tinham varíola, ela causava várias bolhas, né, no corpo quando ela estava em estágio mais avançado, e essas bolhas depois, elas criavam uma crosta por cima. É uma coisa muito, realmente muito estranha, gente, era muito triste a varíola. Mas, graças a Deus, ela foi erradicada na década de 80, né, através da vacina. Então, gente, sério, vacina. As doenças bacterianas que a gente vai tratar hoje, a gente tem a peste negra, né, que, né, vou ver ao longo da história, vários surtos e voltava, ela era chamada de peste negra, e depois chamada de peste bubônica. Também tem digamos, variação dela, que é a pneumônica, né? Quando ela acomete os pulmões. A bubônica, ela vai se instalar principalmente nos gânglios, então vai causar um inchaço dos gânglios, por isso que é chamado de bubônica, né? Como se fosse um bulbo mesmo, que é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. A cólera também é uma doença que hoje ataca principalmente regiões onde não tem saneamento básico. Ela vai ser uma doença que vai ser contraída através de principalmente alimentos e água contaminados com essa bactéria, né, chamada de Vibrio cholerae. E essa bactéria, ela é muito facilmente combatida com água sanitária, o próprio tratamento de esgoto, né, claro, mas em casa mesmo, quando não tem algum tratamento de esgoto, não tem água tratada, muito facilmente combatida, fervendo a água, mas ainda assim tem muita gente que, né, muitas crianças, inclusive, que morrem por conta da cólera, porque ela vai causar muita desidratação, ela causa muita diarreia, muita diarreia, ela tem um aspecto esbranquiçado, essa diarreia da cólera, e aí as pessoas desidratam e chegam até morrer, inclusive. A tuberculose, até o século passado, ela também matou muita gente, mas, né, como todas as outras doenças bacterianas, hoje muitas delas já não são mais um problema, porque a gente desenvolveu os antibióticos.
E a tuberculose foi uma dessas bactérias que, através dos antibióticos, a gente quase não tem mais esses casos de doença. E uma das características da tuberculose é que ela vai causar, né, em estágio avançado, ela vai causar a tosse com sangue, porque ela chama tuberculose porque ela pode causar como se fossem uns tubérculos mesmo no pulmão, como se fossem umas bolas no pulmão, digamos assim, bem, bem genericamente. E aí, quando esses tubérculos, né, acabam se rompendo, pode acontecer da pessoa começar a ter uma tosse sanguinolenta. E ela vai ser causada por uma bactéria chamada de Mycobacterium tuberculosis. E por último, né, das doenças bacterianas, a gente tem o tifo, que é causado por uma série de bactérias do gênero Rickettsia, e que ela vai ser transmitida através do piolho, o piolho mesmo comum. Ela vai estar na saliva, nas fezes desse piolho. E assim, esse ciclo dela é bem rápido, porque ela também mata o piolho, mas se enquanto o piolho não morre, ela acabar picando a pessoa, né, que ele está hospedando ali, ela vai acabar adquirindo esse tifo. E aí ela vai causar, né, uma das características dela, além, né, dos sintomas de fraqueza, febre, de infecções normais que causam, ela pode causar uma coisa chamada de enxantema, que são várias manchinhas na pele da pessoa, várias manchinhas vermelhas, bem grandes, mas que também é uma doença que é facilmente controlada com antibióticos. E das doenças de protozoários, a gente vai falar sobre a malária, né, que foi uma doença muito comum no Brasil, ainda hoje é muito comum na região norte do Brasil, porque ela é endêmica da região norte do Brasil, que é causada por vários protozoários do gênero Plasmodium. E aí a gente tem o Plasmodium vivo, Psovale, malária, que vão causar a forma menos grave da doença, e a gente tem um plasmódio chamado de Falciparum. E esse plasmódio vai ser o que vai causar a malária um pouco mais grave, que pode inclusive levar à morte. E ela também vai ser uma doença que vai ser provocada pela picada de mosquito, né, dos mosquitos do gênero Anopheles. E também por isso que é um pouco mais complicado de se combater, porque é um mosquito que vai estar nessas áreas rurais, né, vai estar na área de mata, então é complicado você combater a reprodução desses mosquitos. Né? Alguma pergunta, gente? Eu fiquei aqui lembrando que durante essa grande corrida aos supermercados, né, por conta desses alardes que estavam acontecendo, o pessoal correu para comprar um sabonete chamado Protex, que ele é antibacteriano. E aí, só para lembrar que nós estamos tentando combater um vírus. Na nossa pele. E aí você pode falar um pouquinho sobre esse sabonete, né? Sobre esse tipo de método então, são alguns tipos de bactérias que vivem na nossa pele que não tem nada a ver com coronavírus. Bactéria não é vírus, vírus é vírus, bactéria é bactéria. E mesmo assim, são vários tipos de bactérias e as bactérias que ele mata são poucos tipos que estão ali na nossa pele, a gente não tem nada a ver. Lave a mão de fato, pode ser com Protex, pode ser com sabonete normal, pode ser com detergente, com o que for, lava a mão, tá? É isso que é realmente importante, mas o Protex mesmo em si não faz diferença pro corona. Leide. Mais dúvidas? Dúvida aí? Pergunta agora, Leide. É porque tá passando um carro de som na rua, né? Então assim, tava esperando descer também. Então, você estava falando sobre essa questão dos cuidados e tudo mais, da vacina, da importância da vacinação. E nesse momento a gente vê, falando sobre o Covid-19, o coronavírus e tudo mais, a gente vê uma corrida em relação à produção de vacina para imunizar as pessoas e evitar problemas maiores e tudo mais. Qual é a dificuldade? Por que se demora tanto para produzir uma vacina? E tem duas coisas que eu quero puxar nessa sua pergunta, muito interessante sua pergunta. Primeiro que qualquer medicamento, qualquer vacina, qualquer coisa tem que passar por um longo período de testes para ter certeza de que ela não vai ser mais maléfica do que benéfica. Então, esse período de testes é muito grande, né? Esse aí já é o principal. Além disso, quando a gente trata de vírus, é um pouco mais complicado também, porque vírus tem uma alta taxa de mutação, geralmente. Então, por isso que a gente tem doenças, como é o caso da AIDS, que a gente nem tem uma vacina. A dengue, a gente está desenvolvendo uma vacina, mas ela ainda está nessa fase de que ela ainda pode causar mais malefícios do que benefícios, então a gente ainda não achou uma boa vacina para a dengue, então por isso ainda é melhor não disponibilizar isso ao público.
E no caso do corona, a gente tem sim alguns tipos de vacinas contra alguns outros tipos de corona. Corona é um grupo de vírus, né? Esses vírus que têm preferência por mamíferos, geralmente. Inclusive, teve aquela questão das pessoas que estavam olhando lá na vacina na cartão de vacina dos cachorros, estava lá, coronavírus. Já era uma próxima Então, pergunta que eu ia fazer, tanto do cachorro quanto do gato, né? Por isso que a gente chama de novo coronavírus, porque ele é uma nova mutação desse vírus corona. Ele não é combatido com aquela vacina de cachorro. Inclusive, a gente não pode pegar esse corona do cachorro, porque é um vírus deles. No caso do pessoal da China que estava se alimentando desses animais exóticos, essa nova mutação do corona pode sim infectar as pessoas, né, os humanos, mas essa de cachorro não infecta a gente, tá? Mas o principal é isso, Leide, porque ela tem que passar por um longo período de testes para ter certeza de que ela é eficiente e que não traz malefícios. Mais perguntas? Que aí era justamente essa que eu ia fazer, né, do corona, sobre os animais. Sobre os animais, né? Pois é, a gente não precisa matar cachorro, não precisa... Nem o gato. Na rua, achar que o gato não vai transmitir, nem gato. O que pode acontecer, de fato, é, por exemplo, uma pessoa está infectada, às vezes ela nem sabe que está infectada, né? Mas ela vai, tosse na mão, vai lá e faz carinho no cachorro. Aí uma pessoa que está saudável, ela também faz carinho no cachorro e coça o olho. Aí sim pode ser contaminada. Mas, porém, não o cachorro. Não o cachorro, mas sim o próprio vírus que estava na pessoa contaminada, ela foi lá, passou a mão no cachorro, aí vem outra, passa a mão no cachorro e coça o nariz, coça a boca. Sim. E também o nosso vírus, assim, o nosso vírus, uma maçaneta, um objeto, qualquer coisa que a pessoa entra em contato, né? Sim, nosso vírus fica até feio, né? Mas o vírus que ataca humanos também não pode atacar os animais. Até agora não há registro disso, né? Então, assim, não tem. Não é como caso se... de transmissão entre animais domésticos mesmo e pessoas, não tem. E também é importante que as pessoas, como eu vi numa reportagem, tinham pessoas que estavam procurando a vacina dos cães e dos gatos para poderem tomar. Então é melhor, né, evitar. Não mata a pessoa vai começar a latir, mas não é melhor não. Contra esse coronavírus. Até porque a vacina, para quem já está infectado, não vai fazer muita diferença. A vacina ela é o que a gente chama de imunização artificial, né? E ela vai ser de longo prazo, vai ser um prazo entre você entrar e você receber essa vacina, ela vai começar a agir no seu corpo, você vai começar a produzir anticorpos contra aquela vacina, e aí sim você vai ficar imunizado, mas isso leva um período de tempo. Para quem já está infectado também, não faz diferença nenhuma. Isso é para quem nunca se infectou, para quando entrar em contato com o vírus, já ter anticorpos. Lembrando que é a vacina, porque a diferença de vacina, soro, etc. Quando a gente tem o soro, a gente já tem o anticorpo pronto. Então, a gente geralmente faz isso com cavalo. Suponhamos o soro antiofídico, né, que é o soro contra veneno de cobra. Vai lá, inocula o veneno de cobra, o cavalo começa a produzir anticorpos, a gente tira esses anticorpos, coloca na pessoa, só que isso dura muito pouco tempo, esses anticorpos, né, que a gente recebeu no soro. Na vacina, ela vai ser uma imunização ativa, é a gente que vai produzir esses anticorpos. Porque essa vacina vai ter esse micro-organismo inativado ali, ou bem fraquinho, e aí não vai causar problemas para a gente, porém a gente vai começar a reconhecer aquele organismo estranho, vai começar a produzir anticorpos, e quando a gente entrar em contato novamente, a gente já vai estar imune a ele, porque a gente já vai produzir anticorpos. Sim. Mais dúvidas? Sim. Você falou sobre a questão de medicação, e você falou algo muito importante, que muitas vezes a gente se esquece, né? Que uma medicação, ela vai aliviar sintomas, ela vai ajudar o nosso corpo a combater determinadas enfermidades. Então, quando a gente fala de uma cura, assim, não é exatamente que colocou o remédio no corpo, funcionou 100%, estamos ótimos, estamos curados. Não se trata disso, se trata de um suporte. É o nosso corpo que vai combater esse micro-organismo, né, esse vírus, nossas células de defesa, e o que a gente faz é tratar os sintomas, a coriza, né, que é o nariz escorrendo, a dor de cabeça, a febre, mas é o nosso corpo que está ali, combatendo ele, e depois de alguns dias, né, já está tudo de boa. Por isso que muitas vezes a gente vai no médico e fala, é uma virose. Não é que o médico não sabe nada, gente. Ele sabe sim, mas o problema é que, para a gente identificar qual que é esse vírus, e depois fazer, né, todo o exame de sorologia, isso leva dias. Sendo que o tratamento é aquele padrão, tratamento de dengue, tratamento de gripe, tratamento de resfriado, é repouso, é hidratação.
é tomar uma dipirona para dor de cabeça, para febre, pronto. Então não tem porquê, é uma virose, de fato, né? Viroses são todas essas doenças causadas por vírus. Porém, essas viroses mais comuns, é isso que trata elas, é o nosso corpo que vai combater, a gente só precisa hidratar e pronto. E Repouso. pronto, né? E no caso de doenças como essa nova que a gente está vivendo, no caso, o isolamento social, para não transmitir para outras pessoas e etc. Isso, também, né? A questão do Covid, o principal ponto dele é que ele transmite muito fácil. Ele tem um período ali em que a pessoa vai estar contaminada, que pode durar até 14 dias, que ela pode estar assintomática. A média é 5 dias, em que ela começa a manifestar os sintomas. Mas até 14 dias ela pode estar infectada e não está sentindo sintomas, porém está transmitindo para as outras pessoas. Então, uma pessoa pode infectar várias que estão em volta, e essas que estão em volta infectam mais outras, e vai isso numa escala logarítmica, cada vez mais gente sendo contaminada sem saber. Sim, sim. Certo. Mais dúvidas? E uma outra coisa, Mariana, essas doenças em relação à febre, né, todas elas é um perigo. Então, assim, o mecanismo da febre é um mecanismo que, pelo menos eu, quando era criança, eu sempre ficava muito curiosa porque eu não entendia. Então, assim, minha mãe falava que você vai cozinhar por dentro e vai morrer. Então, assim, explica um pouco esse mecanismo da febre, como que ele funciona e por que é tão perigoso, né? E a gente tem que ficar tão atento a isso. Pois é, a febre, ela é um mecanismo de defesa natural do processo inflamatório do nosso corpo. A gente aumenta a temperatura do corpo, né? O nosso próprio sistema, né? Ele vai esquentar, porque aí, por conta disso, esses micro-organismos, né? Eles vão diminuir a reprodução deles, eles vão ficar um pouco mais inativos, digamos assim. Porém, quando essa febre passa muito, né, do comum, né, até até 39 graus, ainda não é, ela não é uma febre alta, mas acima de 39 graus, acima de 40 graus, 41 graus, a pessoa realmente vai ter sintomas muito sérios, né? Por quê? Porque a gente tem no nosso corpo, né, tipos de proteínas que têm função de enzima, né? Vamos voltar aqui lá na aula de proteínas, né? E essas enzimas, por serem proteínas, na maioria das vezes, elas vão sofrer muito com a temperatura. Elas são enzimas que são essenciais para a gente precisa dessas enzimas para sobreviver. E quando a gente passa muito de certa temperatura, né, quando a gente passa a temperatura ideal delas, que é a temperatura do nosso corpo, né, por volta de 36 graus e meio, 37, é a temperatura ideal das nossas enzimas. Passou disso, elas começam a sofrer um processo que a gente chama de desnaturação. Como elas são muito específicas, essas enzimas, elas precisam dessa temperatura ideal, elas precisam de um pH ideal. Se a gente aumenta muito essa temperatura, assim como se a gente diminui muito a nossa temperatura, se a gente está com uma hipotermia, isso também pode acontecer. Ela vai perder a função, ela vai sofrer esse processo de desnaturação, perde a função e a gente perde essa função vital que essa enzima faria na gente. Então esse é o principal problema da febre, principalmente febre muito alta, é quando a pessoa começa a ter delírios, convulsão, e aí realmente é muito perigoso. Mas a febre mesmo faz parte do nosso processo inflamatório natural do corpo. Mais pergunta? Outra pergunta que eu queria fazer é em relação à máscara. Eu tô mostrando uma máscara aqui, tá? Em relação à máscara. Eu vi muita gente querendo usar máscara, só que eu percebo com o uso das máscaras. O povo pega na máscara, pega em outros lugares, pega na máscara de novo. E meu esposo aqui é da área da saúde e ele fala, olha, isso é a maior contaminação que pode ter. Porque a máscara, ela é efetiva... A máscara tá colada no seu nariz. Aí você vai, tá usando a máscara, acha que tá imune a tudo, aí pega alguma coisa e coça o olho. E fora esse ambiente... Boca, pega na própria máscara mesmo e você contamina aquela máscara. Exato. Então não adianta. A máscara, de fato, é eficiente para quem? Para profissionais de saúde, porque eles estão lidando ali, eles tomam toda essa série de cuidados, eles estão expostos ali àquele local que de fato tem muita coisa no ar, e para as pessoas que estão doentes, porque quando tem essa máscara, evita de que ela, né, passe secreções para as outras pessoas. Mas para quem não está doente, ela resolve, mas resolve muito pouco, digamos assim. Tipo, não é que é inútil. Se a pessoa tomar todos os cuidados, não pegar nem no olho, não pegar na própria máscara mesmo com a mão contaminada, pode até ser. Mas, no geral mesmo, o ideal mesmo é se isolar, gente. Não adianta pôr máscara e ir pra rua, não. É ficar em casa. E outra coisa de informação à máscara que eu vi, que as pessoas esquecem que são
eu não sei se eu vou usar o termo correto, né? Micro-organismos que possuem tamanhos. Então, assim, eu vi que se você faz uma máscara de pano em casa, o vírus passa pelos buracos ali daquela máscara de pano, não é isso? Ele tem 0,2 micrômetros, é muito pouco, gente, é muito, muito pequeno. Então, se for poroso, ele vai passar por essa máscara aí como se fosse nada. Ok. Leide? Leide, mais perguntas? Não. Então, Não. a gente vai entrando, Mariana, Leide, e aí, à medida do possível, a gente vai aqui pedindo para Mariana nos lembrar do que é provocado, né? E aí eu vou apresentando essa parte histórica, a Leide vai apresentando essa parte mais literária, das artes e como isso repercutiu. E aí eu vou apresentando essa parte histórica, a Leide vai apresentando essa parte mais literária, das artes e como isso repercutiu, né? Então vamos começar com aquela que foi, assim, uma das mais terríveis e que mais provocou, como se diz assim, mortes lá na nossa história antiga, que é a varíola. Então ela não é algo muito recente, a gente vê que desde o Egito Antigo, nas múmias, né, do Ramsés II, a gente também vai ver no período moderno aí com a Maria II da Inglaterra, né, a Mary. A gente vai ver também o Luís XV na França sofrendo com a varíola, que também era chamada de bexiga, né, com esse izinho, bexiga, doença da bexiga. E também ela era chamada e provocada, como se diz assim, como o pessoal não conhecia de onde essas doenças foi lá, acabou atingindo a dinastia Fedihara no Japão, o que provocou o fortalecimento do budismo. Então eles acreditavam que aquilo era uma peste advinda, né, pelas maldades que os homens vinham fazendo, e a varíola, de certa forma, consolidou o budismo. Olha que interessante, né? E também ela oriental. Então, assim, atingiu o mundo inteiro. E o mais interessante, eu acho que a Mariana pode nos explicar, é que são regiões totalmente isoladas uma das outras que apresentam as mesmas doenças. Então, por exemplo, se a gente for vir aqui nas Américas, na época do descobrimento, os povos nativos também começaram a sofrer, na verdade, pela introdução do Hernán Cortés, que trouxe mas eles não apresentavam a doença, o que rapidamente proliferou ali, e principalmente quando teve, como se diz assim, o resgate do Renan, que foi através do Panfilho Narváez, que estava com uma tripulação extremamente contaminada e que contaminou e que isso foi um dos motivos da grande, como eu posso dizer, morte mesmo, né, direta dos incas, dos astecas, porque os maias já não estavam mais por aqui. E para finalizar essa parte da varíola, para eu passar para a Leide, a marcha para o oeste americana também foi um dos grandes problemas que os cowboys, né, estavam encontrando no contato também com o indígena americano, que acabou aí dizimando. Então, assim, a varíola é uma doença que teve esse surto de 1896 a 1980. É um período muito longo para a gente ter ficado sem nenhum avanço para ela, e realmente, que nem a Mariana colocou, fatal, febre e totalmente, como se diz assim, rápida proliferação. Né, Leide? Mas que na década de 80 ela foi erradicada justamente por conta da vacina. Exato. Vacina, né? Vamos repetir isso, gente. Vacina. Vacina. Né? É importante frisar, né, minha gente? Exato. Então, nós temos dentro dos estudos literários, também dentro da produção literária, muitos textos, né, que apontam principalmente a vivência durante períodos de peste, de pragas, e também como as pessoas, os personagens, ou os próprios autores, eles lidavam com essas condições, com esses problemas de saúde. Às vezes a epidemia é um pano de fundo dentro de uma história, como nós vamos ter O Amor nos Tempos do Cólera, que é do Gabriel Garcia Marques, que é colombiano, e que a história por si só, o enredo, conta a história de um homem que é apaixonado por determinada mulher, são de classes sociais diferentes e não podem se casar.
E daí ele vai embora, passa um tempo longe, bastante tempo na verdade, ele volta depois de, acho que são 60 anos, se reencontra com a sua mulher e finalmente podem se casar. Esse é o nosso enredo principal da história, mas nós temos a cólera como um pano de fundo, que foi no período que teve o boom do problema na Colômbia. Então nós temos o nosso personagem principal andando por vilarejos e cidades onde tem pessoas sofrendo da enfermidade, morrendo, pessoas conhecidas. Então a gente tem essa enfermidade ali ocorrendo como um pano de fundo. Nós temos também um texto muito interessante do Albert Camus, que é muito famoso pelo livro O Estrangeiro, que se chama A Peste, que, diga-se de passagem, que é um livro que atualmente ele está esgotado em todas as livrarias. É um livro que conta a história, mais especificamente se passando na Argélia, em que eles estão sendo acometidos por uma peste, e a única forma de se sobreviver a essa peste é através da solidariedade humana. Nossa. Então, nós temos a própria peste aqui não é exatamente a peste bubônica, ou sei lá, tuberculose, qualquer outra nesse sentido, sendo a nossa enfermidade, mas a gente tem essa noção da epidemia, da pandemia, como um pano de fundo para a construção dessa narrativa. E esse é um livro que agora, neste momento, no mundo, está esgotado, que é A Peste, do Camus, que é de 1946, se eu não estou enganado. Se não é 46, é 42, gente. Temos também outros autores que escreveram sobre a sua própria enfermidade. A sua própria enfermidade constava dentro da sua obra. Os meninos do ensino médio que tiveram aula de romantismo comigo acaba se tornando uma piada um tanto quanto mórbida, digamos assim, porque todo autor romântico viveu de tal ano a tal ano, produziu sua obra durante esse período e faleceu de tuberculose. Aí vai o outro, tuberculose. Então, assim, como era século XVIII para XIX, então era onde tinha o surto estava no pico, eu não sei, acho que a Mariana pode explicar melhor pra gente, e acabava que esses próprios autores faleciam. E como é que é o reflexo disso nas artes? Como é o reflexo de uma epidemia, de uma peste, para dentro das artes? Não só dentro da literatura, mas para o cinema, para a pintura, entre outros. Que é a demonstração principalmente do medo, né? O medo é a apreensão, perceber a brevidade de suas vidas. Isso também era algo muito apontado por escritores ingleses durante o ápice da tuberculose também no Reino Unido. Então, esses autores apontavam esse medo de morrer jovem, de não ter a oportunidade de se casar, de não ter oportunidade de ter uma vida. Então a gente vê isso muito representado nas obras, o medo e tudo mais. Também há obras em que nós tínhamos a presença da esperança também, da esperança de que dias melhores viriam, da fé não só em Deus, mas também de crer que a ciência seria capaz de trazer algum tipo de mudança, isso jamais dentro da modernidade, do realismo, né, para cá. E eu acho que tem dois autores em específicos que são bastante interessantes no sentido de que eles eram as pessoas acometidas por enfermidade, que era o Kafka, muito famoso pelo livro A Metamorfose. Ele sofria de tuberculose. Ele teve uma tuberculose na traqueia, né? Atacou a traqueia dele, não só pulmonar, e ele acabou falecendo de inanição devido a complicações dessa tuberculose. Durante esse período da doença, ele escreveu vários contos que está no livro, que se chama O Artista da Fome, que ele fala sobre esse período da enfermidade dele.
É muito denso, muito pesado, muito triste. Eu até não indicaria para as pessoas que agora a gente está vivendo um surto, né, não lerem, mas eu estou só pontuando de como essas pestes, essas doenças aparecem nas artes. Mas nós temos um autor brasileiro, que eu também já cheguei a comentar com alguns dos nossos alunos, que é o Manuel Bandeira, que ele teve diagnóstico de tuberculose muito jovem, ainda criança, e ele passava a vida esperando falecer. Então ele tinha complicações, ele tinha pneumonias, enfim, e ele sempre estava esperando de que ele ia viver só mais uma semana, só mais um mês, só mais um ano. E isso levou ele a não se casar, não ter uma vida amorosa muito plena, não sair muito, né, devido à enfermidade, ele não saía muito. E o coitado nessa de esperar, vou morrer semana que vem, faleceu aos 82 anos de úlcera. Então, que ironia do destino. Coitado, gente, né? Não chegou a ter uma vida, a título de curiosidade, né? Fofoca de bastidor, ele era muito apaixonado pelo Clarice Lispector, mas nunca aconteceu nada entre os dois. E ele tem vários textos em que ele fala sobre essa questão da enfermidade, e ele já é um cara do século XX, que ele tem um poema muito famoso chamado Pneumotórax, que vai ser linkado aqui para vocês. E também ele vai ter um poema muito famoso para os meninos que estudam para o vestibular e para o Enem, já viu, que é Vou Embora para Passárgada, que é um lugar em que ele imagina que ele é totalmente saudável, que ele consegue fazer as coisas, andar de bicicleta, tomar banho de mar. Imagina para uma pessoa que nasceu em Pernambuco, em Recife, não poder tomar banho de mar, né? Isso é uma questão que ele vivia. Então tem esse lado muito duro que é representado dentro das artes, dentro da literatura, mas há também muitos textos do próprio Manuel Bandeira também sobre a beleza de se viver, sobre como a gente pode superar determinados momentos, e que há, né, uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, e as artes vêm ajudar muito nesse sentido. E um momento como esse que a gente está vivendo, né, para onde é que a gente apela, né, no nosso isolamento social? Para as séries, para os filmes, para os livros. Então a arte, ela é muito importante no momento também em que a gente tem uma crise sanitária, uma crise de saúde, como essa que a gente está vivendo, que é o que vai ajudar a gente a se manter entretido, aprendendo coisas novas, enfim. Então a arte também tem seu valor dentro de um contexto como esse que a gente vive agora. Antes de vocês passarem para outras doenças, eu queria aproveitar esse link tanto da cólera, como você falou, como o da tuberculose, e mostrar aqui mais esse lado também do que rolou lá na história. Atualmente, a cólera é um problema, assim, mundial. A Organização da Saúde Mundial já falou que, por exemplo, o IEM, né? O IEM mesmo, ele é um país que está com casos de 590 mil pessoas contaminadas e casos de 2.000 mortes ligadas diretamente à cólera. Então, assim, é da gente ficar bastante pensativo que no mundo de hoje, no século XXI, pessoas morrem por falta de saneamento básico. Porque a cólera é justamente falta de higiene, falta de cuidados. Então, assim, a gente até brinca, tá vendo muito names aí do Ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum, falando, caramba, cara, fiquei 42 anos ensinando vocês a lavar a mão e vocês não aprenderam até hoje. E realmente, eu vejo que as pessoas não sabem, elas lavam isso, não lavam. Então, assim, se você pensar que 2.000 pessoas estão morrendo porque não tem higiene, aí a gente acha que aqui tá ruim, então fala assim, lava a mão, mas tem lugar que não tem água para lavar a mão, né? E se tem água para lavar a mão, é uma água contaminada. Então, assim, o vibrião colérico, como ele é conhecido na história, ele já é citado desde a Índia, lá de 1503, a gente tem relatos nos livros das lendas da Índia, relatando como isso tudo era, como se diz assim, cotidiano da vida das pessoas. Primeiro que a gente tem o Vale do Ganges, né, gente? O próprio Rio Ganges, eu acho que a Mariana pode nos explicar melhor, que ele é uma sopa microbacteriana, virulenta. Eu acho que, não sei, sabe? Eu acho que você banha lá, sai com
três olhos, né? Você sai com uma mutação Não, genética. e pessoas, né, culturalmente, que eles velam pessoas Exato. lá no Ganges, né, colocam fogo e colocam no Ganges, então você tá... Nossa, tem muito relato de gente que vai pra lá, turismo mesmo, vai conhecer o Ganges e ver um corpo boiando, muito comum, muito comum. Eu tenho uma colega que foi para a Índia e a orientação que o médico deu para ela foi ela ficar ingerindo durante um mês um pouco de água suja todo dia, para que quando ela chegasse lá ela já tivesse no mínimo um pouco de resistência a alguns tipos de micro-organismos que ela ia encontrar lá naquela água. É bem terrível. E outra coisa... Para a Índia, para muitos países da Ásia como um todo, né? Para Tailândia, para muitos lugares de lá, é praticamente certeza que você vai ter alguma infecção. É batata. Você se alimenta em algum lugar lá, tem gente que come só em hotel, inclusive por causa disso. Não come na rua, não come em restaurantes locais, justamente por conta disso. Porque as pessoas que estão lá já têm essa resistência. A gente não tem. E aí vai pra lá, volta com infecção. É muito comum, muito. Pra Índia é praticamente certo que você vai ter uma infecção quando chegar lá, por conta disso. E aí... só voltando um pouquinho, Sim. que você tinha falado, que muitas doenças a gente... que é absurdo a gente pensar em a gente pegar alguma coisa simplesmente evitando lavar a mão, e você não tem noção da quantidade de doenças que a gente combateria com higiene básica, de lavar as mãos direitinho, de cobrir o nariz quando for tossir, quando for espirrar, principalmente, né, assim, no cantinho do braço, porque aí você vai, espirra na mão, tosse na mão e aperta a mão de alguém, seja uma gripe, seja um resfriado, seja o próprio Covid, seja qualquer coisa que é passada através de secreção, o simples ato de, primeiro, para quem está doente, evitar falar perto de quem não está doente, evitar colocar... espirrar ou tossir sem estar cobrindo, seja com lenço, né? Com a própria mão, sei lá, vamos supor que a pessoa lava a mão depois, né? Ok, mas o ideal mesmo é no cantinho do braço, de estar só ingerindo água que seja fervida, pelo menos, né? Por mais que ela não seja tratada de fato, colocar um pouquinho de água sanitária, ferver essa água. Então, higiene é um negócio que combateria tanta doença comum nossa no dia a dia que vocês não têm ideia. A própria disenteria, que pode ser tanto viral quanto bacteriana também, né? Quem nunca teve, né? A gente tem normalmente ao longo do tempo. É higiene, gente, é higiene. Higiene de quem está preparando o alimento, né? Higiene de quem às vezes compra alguma fruta no supermercado, não lava ela antes de comer. É coisa básica. E o mais interessante... Não lava a mão direito também, né? A própria pessoa está contaminando. Exato. E outra coisa interessante dessa questão, assim, é necessário ter higiene, mas tem casos também de mãe que tem higiene até demais com o bebê. E aí acaba que aquela criança ela não vai ter uma resistência àquele tipo de micro-organismo. Então tem mãe que não deixa a criança no chão, não deixa brincar na areia. Não deixa sujar o pé de terra no quintal porque não pode. Também não, a gente tem que ter esse contato com, claro, não com a terra muito suja, né? Claro, na terra onde, sei lá, tem muitos porcos que podem estar ali fazendo... Não, nós estamos falando do ambiente normal, mas né? a terra ali do quintal... Isso, normal, gente, claro, né? Deixar a criança ali brincar, pisar mesmo no chão. É muito importante isso para a criança adquirir resistência a esses micro-organismos que não são tão patogênicos, né? Mas, claro, que quando for comer alguma coisa, tem que lavar as mãos, tem que lavar o alimento, tem que tomar água que seja, no mínimo, fervida ou filtrada. Aí vem aquela brincadeira, a lei dos 5 segundos conta se cair no chão, dá tempo? Eu acho que a bactéria fica com um reloginho lá esperando, peraí, deixa eu ver se deu 5 segundos. Não pode, passou os 5 segundos, bora atacar. Porque o que não mata engorda. Como eu não morri, né, você já supõe o que aconteceu. E aí, voltando lá na tuberculose, quer dizer, ainda na cólera, né, que a gente estava falando da cólera, aquele médico inglês, o Jon Snow, que não é o Jon Snow da blusa que eu tô aqui, do Game of Thrones, né? Gente, só um instantinho. Sim. E já eu volto. Certo. Então, esse médico, o Jon Snow, ele acabou encontrando, né, aí a saída para que a gente pudesse resolver a cólera. E a gente tem, em 1990, aqui no Brasil, foram cerca de 150 mil casos que a gente encontrou, né, diagnosticado, e que ainda hoje
no mundo inteiro, a gente está falando de 142 mil pessoas que morrem todos os anos devido à falta de higiene básica. Né, Mariana? Então, assim, é uma questão para a gente pensar. A falta de saneamento básico, né? Não tem. Às vezes pode até ser coisa cultural mesmo, como por exemplo, esses dias eu estava lendo uma matéria que fala que na Índia é uma questão cultural, eles não gostarem de ir no banheiro mesmo. Teve um candidato lá político que ganhou depois a presidente lá da Índia, que a promessa de campanha dele foi fazer privadas para as pessoas. Só que pelo próprio sistema de castas, como essas privadas elas têm que ser limpadas, elas têm que ser limpas depois. E no sistema de castas que eles têm lá, que é muito forte, muito cultural mesmo. Quem geralmente está acostumado a limpar essas privadas são essas castas mais baixas, que é dos Dalits. Para quem não é dessa casta, ter que limpar a própria privada é um absurdo. Então eles não fazem das necessidades, não fazem cocô, não fazem xixi nesses locais por conta disso. E aí eles vão para rios ou para o mato mesmo e resolvem por lá e não tem, né, essa higiene básica. E outra coisa que acontece é que, como geralmente essas privadas são fora das casas, as mulheres principalmente têm muito problema em ir nesses banheiros porque elas ficarem isoladas lá, vulneráveis a estupros, a ataques. Então, eles ainda continuam preferindo não ir nessas privadas. Caramba. Por questão cultural mesmo. Que doideira. Pois é, a cultura é aquela coisa que nos surpreende, né, a cada medida. E aí, voltando à tuberculose, que a gente tem esse surto entre 1850 e 1950, esse amor romântico pela a tuberculose, né, que aconteceu, chamada também de peste branca, em uma remissa, até mesmo a peste negra, que a gente já vai abordar ela aqui. Portugal é um dos países na Europa que começa um grande surto de tuberculose. Ali a gente já escuta isso desde do Egito Antigo. Opa, sacudi um pouco aqui. Tem algumas múmias encontradas com deformidades de Pote nos seus ossos, que são uma deformidade que eu acho que a Mariana pode explicar melhor. Não, pode continuar. Tá. E na Índia do século IV, a gente também escuta relatos já de tuberculose que causava uma grande desgraça. E na Grécia a gente vai ter o grande Hipócrates, já nas suas obras, considerado aí, né, o cara da medicina grega. Ele também vai trazer relatos sobre isso. O Clarissime Galen também, tá? Que era o médico do Marco Aurélio, super conhecido Marco Aurélio, grande imperador. Roma, a gente vai ter o Celso da Capadócia também, relatando esse tipo de doença. E na Idade Média é chamada aí de escrófula, né? Que a escrófula nada mais é do que esses inchaços nessas linfas e nos pulmões. E o mais interessante é que na Idade Média, sabe como é que curava, Mariana, a tuberculose? Com o toque do rei. O toque do rei. É o chamado rei taumaturgo. Como ele é um enviado de Deus na terra, você só pode se livrar da peste com o toque de um Deus. Então, como ele é o mais perto de Deus que você vai estar... e aí você imagina o alto nível de contaminação, né? Todo mundo contaminado. E a gente vai ter na Itália o Girolando Francostra também fazendo os relatos. E aí eu fiz uma lista de alguns que foram atingidos com a tuberculose. Entre os nossos personagens mais famosos da história está o próprio Dom Pedro I, o imperador do Brasil, morto aos 33 anos devido à tuberculose, devido a uma vida boêmia que ele levou no Rio de Janeiro, tá? Aproveitou muito a vida, diga-se de passagem. A gente vai ter o Carlos IX, o Luís XIII, o Luís XVII, o Napoleão II, que é o sobrinho do Napoleão Bonaparte, São Francisco de Assis, Calvino, Santa Teresa, tá? O Grambrel, o Celso, o Kant, Spinoza, o Chopin, o Goethe, Noel Rosa, o Paul Gauguin, tá? E o Delacroix. Todos eles aí passaram aí a fase como dizer assim, né? Conheceram a vida boêmia e conheceram de perto a fase da tuberculose. Então é isso. Então a gente passando dessa fase, acho que a gente pode ir para uma doença que... Sim, Leite. Só uma adendo sobre essa questão da tuberculose, de pessoas famosas, né, que foram acometidas, pensando aqui em literários, aqui em artistas. Certo. Tem uma família famosa, que é a família Bronte,
Emily Sim. Bronte, Anne Bronte, enfim, que são escritoras inglesas e tudo mais, que a Emily Bronte, por exemplo, ela adquiriu e faleceu devido à tuberculose, porque ela foi ao enterro de um irmão, que é Bernard, eu não lembro o sobrenome dele, não era Bronte. Ela foi até o enterro desse irmão, que diz a lenda que morreu em pé dentro de uma taberna depois de encher muito a cara, ele era alcoólatra. Diz que ele morreu e ficou em pé. Meu Tá? Deus. Ela Esse foi não ao bebeu enterro até dele cair, né? Né? Tipo, só encontrar ele, ai moço, você não vai sentar, não, já estava morto, já tinha uns 3 dias. Aí ela foi ao enterro dele descalço. E então ela teve contato com os pés, né, na terra do cemitério, e era um período em que basicamente todo mundo morria de tuberculose. Então ela adquiriu tuberculose, muito provavelmente, pelo que tudo indica, no enterro do irmão, e chegou a falecer pouco tempo depois, que aí ela foi por uma questão familiar, um hábito familiar, alguma coisa relacionada aos pés descalços. Ela foi descalço e adquiriu a tuberculose e faleceu. Né? Então a gente teve Skiller também, Manuel Bandeira, como eu já falei, Nelson Rodrigues, Álvares de Azevedo, Cruz de Souza, Castro Alves, Casimiro de Abreu. Basicamente toda a classe artística, né? Sim, isso a gente pensa numa classe que é super pequena, né? Imagina se a gente ampliar esse número para as pessoas comuns, Exato, para o verdade. mundo, né? Assim, saindo dessa classe artística para o restante do mundo. O quanto nessa porcentagem devia ser Assustadora. gigantesca, né? Devia ser assustadora. Verdade. Então agora a gente vai para aquela que os meninos, a gente está se aproximando aí já de quase 1 hora de hangout. Espero que vocês estejam aproveitando e matando a curiosidade de vocês aí do outro lado. Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aqui no comentário, que se vocês gostarem bastante, a gente volta com uma parte 2, porque é um assunto assim que tem... Gente, doença é o que não falta pra gente falar e como ela afetou a história do homem. A gente vai para a peste negra, né? A peste negra é essa doença bastante famosa nas aulas de história, que os professores de história têm um lado meio mórbido com a peste negra, tá, meninas? A gente gosta mesmo de falar. Que veio principalmente nesse contato com o Oriente. A peste negra, ela vem da China, tá? Foi um contato que tiveram ali com os povos mongóis e acabou se espalhando ali pelo mundo árabe. Mas eles foram criando as resistências ao longo da história, que nem a Mariana colocou pra gente, às vezes aquela população vive com aquele patógeno, mas não o desenvolve, e o contato com o outro faz a bomba estourar, que é o que acabou também acontecendo com a gente no caso que estamos agora. Então a peste negra, ela acabou se espalhando por quê? Falta de higiene, gente, isso é uma coisa que a gente encontra em todas aqui nessas doenças, né? A falta da higiene. Esses navios vindo literalmente empesteados da peste, umas ratazanas que não era... Eu vou deixar aqui passando as imagens do... Não é um rato, gente, isso aqui é quase um cachorro o tamanho disso. Olha o tamanho dessa ratazana. Então, a gente acaba tendo a pulga, né? Que na verdade quem é o hospedeiro aí desse negócio da Yersinia pestis é a pulga, que passa aí para esse rato, que do rato passa para o ser humano. O rato também adoece. A gente fica achando que o rato não morria da peste, mas morria. Tá passando imagens aí da peste negra. Também pica humano, também pode acontecer dessa infecção direta da pulga picar humano. Ainda também, tem essa também, né? Coisa que era bem comum, né? Nos lençóis pulguentos, que não era bem colchões, né? Era tudo ali feito de palha e aquilo dali é um ambiente super propício. Piolho também é uma coisa, nossa, a idade média é a idade do piolho. Por isso que as pessoas usam peruca, porque a peruca enche de piolho, você joga ela fora, pega outra e raspa a cabeça e assim a gente vai indo, né? Principalmente no período moderno que isso se popularizou, a questão da peruca. Mas essa questão da peste, gente, da gente pensar assim que uma doença matou 1/3 da Europa em menos de 10 anos... e aí você pensa que não havia lugares para se enterrar aquele tanto de pessoas. Tá passando aí os médicos para vocês, as imagens. Por que desse bicão comprido que eles usavam? Aquilo dali era um monte de ervas aromáticas para eles não sentirem o cheiro fétido da morte, né? Porque eles entravam em contato. Tanto que o primeiro médico que
teve, como se diz assim, a curiosidade de estudar a peste negra, um turco, ele morre devido à peste negra. Então você pode ver, olha, o pesquisador aí que descobriu o Covid, né? Aonde que ele está agora? Morto devido ao Covid. Então, essas pessoas também que doam a sua vida, a sua pesquisa, o seu conhecimento em prol, né, da saúde dos outros. Então, enquanto nós estamos aqui no conforto do nosso lar, o pai de alguém, o marido de alguém, o irmão de alguém, o filho de alguém está no hospital ali na área da saúde, técnico de enfermagem, médicos, enfermeiras, doando a sua vida, doando o seu conhecimento para aquilo dali, assim como os pesquisadores estão aí atrás da vacina. Eu esqueci o nome do pesquisador brasileiro que está à frente, mas ele está isolado, ele está em quarentena porque ele teve contato e ele está infectado. Então você pensa, o cara que está conseguindo ali pensar sobre isso pode morrer a qualquer momento, né, devido a essa doença. Então é muito sério mesmo. Então a peste negra marcou profundamente a história da humanidade. Há relatos artísticos, está passando algumas obras de artes aí também para vocês sobre esse período, né, meninas? Então a gente pode ir para uma bem interessante agora, que é a febre tifoide, que acabou ali sendo bastante, como dizer assim, a pedra no sapato de uma pessoinha que a gente conhece, literalmente uma pessoinha, né, gente? O vulgo Toquinho aí do mal, que é Napoleão Bonaparte. Quem é meu aluno sabe dessa molecagem que a gente faz nas aulas de história com o Napoleão. Eu sempre brinco, aquele Lord Farquaad lá do Shrek, deveria ser bem a imagem de Napoleão, descendo seu cavalo branco, e quando vai ver, a pessoa tem 1,52 m de puro ódio. É um pinchen, né? Na verdade é um pinchen. Ódio e tremedeira. E é chamada a febre da guerra. Por quê? Porque ela é transmitida nos campos ali de batalha. Um vai passando pro outro, a Mariana pode falar melhor como é a contaminação da febre tifoide. 1812, na Rússia, o Napoleão, quando vai ali para a parte da Rússia, ele acaba perdendo, ele foi com 60 mil homens em volta, gente, com 40 mil. Morto pelos russos? Não, a febre tifoide que matou. E isso acaba assustando o Napoleão, né? Isso acaba provocando nele assim, eu acho que alguma coisa está impedindo de eu entrar na Rússia, então eu não vou mais para a Rússia. Se vocês quiserem falar um pouco mais sobre a febre tifoide. Como isso pode ter mudado o curso da história, né, também. Exatamente. Já imaginou se Napoleão entra na Rússia, gente? Já pensou? Rapaz. Realmente. Como isso pode ter mudado o curso da história? Como todas essas pestes, né, podem ter mudado o curso da história, como essa que a gente está vivendo agora pode estar mudando o curso pode da ter história. mudado, Né? porque se vocês... Não só a gente está vivendo agora, a gente não sabe como vai estar daqui a um ano, a gente não sabe como vai estar daqui a 2 meses, né? Exatamente. Vai ser isso a longo prazo. Amanhã, a gente é tão rápido, daqui Cara, a gente sabe que as pessoas vão estar amanhã. Hoje é o quê? A gente Hoje não sabe como vai ser o cenário econômico mundial, a gente não sabe como vai ficar nada. Se a gente pensar que Sim. quarta-feira E é retrasada, a interessante gente estava em pensar aula. sobre, né, se a gente parar para pensar sobre essa questão das pestes e tudo mais, a própria influenza A, né, a gripe espanhola também, teve a questão da correlação com a Primeira Guerra Mundial, né? Exato. Foi um dos fatores que ajudou a espalhar pelo mundo, né? Eu estava lendo hoje uma reportagem de como chegou ao Goiás, ao interior de Goiás, e matou algumas pessoas, né? Que era de uma mortalidade muito grande. E de como o sistema de saúde brasileiro, no mundo, né, não deu conta de comportar, e tinha que empilhar os corpos em frente às casas, né, e esperar que o serviço funerário ficasse desafogado para poder recolher esses corpos e tudo mais. Então, tem toda uma questão de organização, e esse é um ponto interessante também de pensar, que é a organização da saúde, né, e não só da saúde no sentido médico, pesquisador e tudo mais, mas também de todas as pontas, né, da saúde. Então é desde a pessoa que limpa o chão do hospital à pessoa que recolhe os corpos, né? Exatamente. Tem toda uma logística de saúde e tudo mais. Então são muitas pessoas trabalhando, e é nesse sentido, inclusive, gente, que a gente frisa de novo com vocês. Fiquem dentro das casas de vocês. Né? Então, assim, tem muitas pessoas que ainda têm que trabalhar, porque precisa manter esse sistema funcionando de saúde, de alimentação, de medicação. Então, para nós, que a gente não necessariamente precisa fazer isso, então
vamos ficar dentro de casa, vamos sair só em última instância mesmo, última necessidade, porque quando você colapsa um sistema como esse, de saúde de ponta a ponta, aí é o caos, né? Que é algo que muito provavelmente já vai acontecer. O que a gente tem que fazer é minimizar, é mitigar, o que a gente chama de mitigação, né, dessa doença, para evitar justamente ter esse pico, para tentar não ter muita gente precisando agora, porque a maioria das pessoas que tem essa né, Covid-19 e que desenvolvem ela no pulmão, porque ela pode, em casos mais simples, que você só aqui nas vias aéreas superiores, nariz, garganta, pode acontecer sim, mas tem gente que tem esse acometimento no pulmão. E muitas delas precisam de atendimento de UTI. E não tem UTI para todo mundo, gente, não tem. Em qualquer lugar do mundo, né? Deixar claro, não é uma coisa só aqui. Que aconteceu na Itália, que vai estar acontecendo agora na Espanha, e que vai acontecer no Brasil também, é essa questão de que quando as pessoas morrem, elas sequer podem ser veladas, elas acabam falecendo. Imagina você ter um familiar seu, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai que falece e você não pode nem ver. Tipo, faleceu, já enterrou, as autoridades sanitárias já enterraram e você não pode sequer ir no velório, não tem um velório, não tem nada, porque não pode ter aglomeração, senão você também pode ser uma vítima. Então é um negócio muito triste. Uma coisa que eu estava vendo que está acontecendo lá na Itália agora, que depois que realmente entrou esse colapso na saúde italiana, que muitos idosos estão tendo atendimento negado, porque entre um jovem que tem uma capacidade, né, uma probabilidade de recuperação mais alta, e um idoso que tem uma possibilidade mais baixa, eles preferem dar esse tratamento, dar essa UTI para esses mais jovens. Os idosos, eles não estão muitas vezes recebendo tratamento, a ponto de então as autoridades estarem escolhendo quem vai morrer. E aí, já estão falecendo em casa, né? Porque não estão indo em casa. Recolher essas pessoas em casa para ir ao hospital. E isolamento, mesmo fora da UTI, mas que muitos estão em isolamento no hospital. Estão oferecendo tablet para eles se despedirem dos familiares. Caramba. É uma coisa muito inimaginável, triste, é muito triste. E a questão de funerais, ela é uma questão psicológica, histórica e cultural muito forte em nós, seres humanos. A gente precisa ver. Sim. Então, assim, um dos casos que eu mais ouço em relatos de pessoas que sumiram, que não tem paradeiro e que a gente sabe que já morreu, é as mães não acreditarem porque não viram um corpo, porque não há um corpo. Então, você entra no hospital, sai dali já para um crematório e devolvem para você uma caixinha com uma cinza e, quando não, jogada fora. Então, é um processo, gente, muito, muito mesmo, como se diz, pesado. Não é brincadeira. Em um país como a Itália, né? Que é um país idoso, assim como Portugal é um país idoso, né? Então, e é um país extremamente católico também, né? E para a religião católica, a questão dos ritos, né? De velar, da missa, de estar junto, dar o apoio, enfim, chorar abraçado. Isso é um ato que é muito comum, inclusive para a nossa própria cultura também. Então, essa questão do luto, diga-se de passagem, é uma das questões que eu estudo no meu mestrado, depressão, luto, essas questões, e a gente vai viver uma nova fase de luto agora, a ser estudada, a ser pensada, que é um luto da distância, né? Não só da ausência, como no caso de uma pessoa desaparecida, como você colocou, que é um luto horrível de se viver, porque você não sabe o paradeiro, mas nesse caso é o luto do abandono, né? Porque você sente que abandonou o seu ente querido. Exato. Não foi isso que você fez, a gente sabe que não é isso, é uma questão de segurança mesmo. Mas você sente que abandonou o seu ente querido e há ainda essa possibilidade de se receber um potinho de cinzas, como acontece na Itália, e é algo que, por exemplo, não tem a possibilidade de acontecer aqui. Não tem crematório para isso. A gente vai viver uma nova era nesse sentido também de como vamos vivenciar o luto e, ao mesmo tempo, a culpa. Né? Que as pessoas, em geral, estão se sentindo culpadas porque acham que abandonaram seus entes queridos. Não se trata disso, não é um abandono.
É uma questão sanitária, de cuidado com os outros também, né, que os outros familiares, os vizinhos, a sociedade em geral, mas é um tipo de vivência que a gente ainda vai ver muita coisa a respeito, né? E aí, voltando àquela gripe espanhola, a dor ainda era tão grande nessas famílias que mal tinham, né? Não sabe o paradeiro do filho, morreu num campo de batalha, morreu num campo de guerra, e você tem que enterrar aquele que conseguiu voltar, né? Então não dava tempo nem de sofrer, gente. Você tá mal ali vivendo o luto de um que não voltou, as tropas chegaram e ele não chegou, e ali o 1919 marcado. Justamente, então assim, não foi só a guerra, e aí a gente passa por essa grande doença que é a gripe espanhola. Gente, como o Leite estava falando, você já imaginou porque você tá andando na rua e vê calçadas empilhadas de corpos? O pior é o cheiro, né? Que aquilo ali dizem que é um dos cheiros que é inesquecível para quem viveu essa experiência. Mas vamos passar aqui para uma outra doença, né? A gente vai falar agora um pouco sobre como a poliomielite também acabou atingindo bastante. A gente tem um presidente americano que durante muito tempo, né, o Roosevelt, escondeu a sua doença na sua cadeira, ele era sempre visto sentado na sua cadeirinha, né? E como aquilo dali acabou afetando. E o interessante, era uma coisa que estava erradicada e que está voltando. E voltando justamente porque a Mariana vai e a Lady frisar novamente aí, né, gente? Falta de vacinação na população. Então tem gente ainda achando que é brincadeira, tem gente achando que não. Ah, e quando a gente estava falando aqui, só voltando, que agora eu lembrei, desse grupo de doenças, nós brasileiros a gente tem, como se diz assim, uma marca, né? A marca do povo brasileiro. Qual que é a marca do povo brasileiro? Vocês sabem, meninas? Tô aqui procurando no meu braço. A BCG. Não sei se vai dar pra ver num vídeo. Mas todo brasileiro tem, né? Mariana, por que fica essa marquinha aqui na gente? Nossa, cicatriz mesmo da porque, se eu não me engano, são 9 agulhas, e alguma coisa assim. E aí fica a cicatriz. E é só na gente, lá fora também é assim? Porque assim, eu conheço pessoas de outros países, mas que não são nascidas lá. Então era brasileiro que foi pra lá e já foi carimbado. Tem isso aqui lá fora? Eu fico curiosa. Gente, não sei, realmente não sei. Fora do Brasil eu não sei, mas eu imagino que sim. se você sabe essa resposta, meninas, se vocês conhecem, já foram, bota aqui embaixo. Pergunta aí se a galera tem a nossa marquinha Made in Brasil, né? Aqui. Sim. E quando toma vacina também, eles não colocam no músculo. É só na pele. Eles levantam com a agulha, colocam na pele e pede que, como vocês devem saber, alunos e quem não sabe agora saberá, eu tenho 2 filhos, então é a primeira vacina que se toma, e aí daí coloca a agulha só na pelezinha e coloca a medicação. E aí pede para que a gente não mexa, que é aquela bolinha, ela vai explodir, ela vai dar uma infecçãozinha, tanto que o bebê fica super incomodado, e aí fica essa marca, essa cicatriz. E caso não fique a cicatriz, tem que aplicar de novo. Essa era a indicação na época que os meus filhos eram pequenos. Então, fica na pele, faz uma bolinha, e essa bolinha estoura, fere. No pai de vocês também assim, mas no meu pai era maior ainda, essa Sim. bolinha. Na gente, na nossa geração foi um pouquinho menor, eu não sei como é que tá nessa nova. Né? Sim, é um pouquinho menor ainda. Fica só realmente uma bolotinha mesmo. Os meninos devem estar ali tudo Que do é outro muito lado raso. procurando, né? Ele deve estar cheio de aluno Tudo ali do outro raso. lado, ficar olhando a sua marquinha, Não, né? eu não tô passando a minha aqui. Quem não tem a marca, gente, tem que tomar, viu? Vai lá no posto e... Ainda dá tempo. Não agora, tá? Isso. Tem que passar a quarentena. Exatamente, muito bem lembrado, né? Passar a quarentena, vai lá no posto. E aí, pra gente já caminhar aí pra esse finalzinho, já, né? 1957, a nossa penúltima doença antes da gente chegar nas últimas, a gripe de Hong Kong, né? Que aí, pela primeira vez, a gente conheceu o poder do H1N1, que na verdade ainda não era, é uma das variações, como a Mariana bem relatou. No caso, isso aí, né, a influenza A, é o H3N2. Olha aí. H3N2. Tá vendo? A gente acha que Também é um tipo de influenza, né? Esse grupo de vírus que causa a gripe é o grupo influenza,
mas a gente tem o influenza H1N1, tem o H1N5 e nesse caso é o H3N2. Eu vi que tem o N2 também, que é uma outra... Gente, é muita gripe pra gente... Misericórdia, é muita coisa pra gente pegar. Meu Deus do céu. E que, assim, transformou no E como a nome. Mariana falou, a maior parte a gente se livra com a questão de higiene básica, né? Isso é o que choca, né, gente? É uma coisa que choca, que é essa questão da higiene. É como agora, você tem que fazer campanha para as pessoas lavarem a mão. Tudo bem, tem que ter um reforço da questão de lavar as mãos. Mas tem gente que não sabe lavar as mãos. Não sabe, só enfia lá debaixo da água. Agora, inclusive com essa campanha de lavagem das mãos, de higiene, de se tossir, espirrar, faz isso no lencinho, joga fora, ou faz no cantinho do braço. A gente vai ter tanta doença a menos nesse período por conta disso também, muito. Não, e você falou aí do braço, o que é interessante é que o brasileiro inventam as coisas que eu não entendo de onde que tira, é tempo vago mesmo. Agora estão se cumprimentando com o cotovelo. Cara, você vem aqui, espirra no cotovelo. Espirra e põe o cotovelo no outro. E bota o cotovelo no outro. Gente, não pega em ninguém. Faz. Olha, o melhor até agora que eu encontrei é o do Pantera Negra. Ó, cruza os braços aí e cumprimenta. Tá? Sim. É uma ótima saudação. Tem o famoso e aí também, ó. Isso, esse aí também de longe. Tá ótimo. Tá ótimo, né? Então, infelizmente, a gente vê. E aí, a gente caminhando, a Mariana falou da ebola, cara, eu acho que é uma das doenças que até hoje dá tremedeira. Eu mesma, eu sinto muito medo quando se fala o nome ebola. E o ebola, em 2005, 2008, por aí, né, teve... 2015 teve... na África. Exato. E a gente morrendo de medo. Eu lembro que o meu esposo, que era do SAMU na época, kit proteção. Tanto que eu mesmo estava um pouco, como se diz assim, sem acreditar muito aqui no Covid, porque eu não vi nenhuma, como se diz assim, medida tão drástica como... Mas era o ebola, né, gente? O ebola é uma questão mesmo bem diferente das outras. Mariana, o que age muito rapidamente também, né, no corpo. Exatamente. Minha mãe ficava dizendo que o ebola derretia a cabeça da gente. É o que, Mariana, mesmo, na verdade? Até hoje eu tenho, assim, ainda essas perguntas na cabeça. O que ele faz? Eu sei que mata mesmo. Ele não derrete, não, mas ele, tanto que ele, como eu falei, o outro nome dele é febre hemorrágica. Ele pode causar hemorragias muito graves na pessoa. E aí é onde ela falece. Então, sei lá, por ter hemorragia derrete a pessoa, sei lá, pode ter ficado isso no imaginário, né? Isso ficou no meu imaginário de criança, confesso, tá, gente? E aí a gente caminhando agora para a doença da década de 80, de 1980, né? Que é uma outra doença que acabou ficando muito famosa e popular por causa do meio artístico, que é a AIDS. Né? Então a gente teve Cazuza, Fred Mercury, que foram pessoas, como se diz assim, extremamente corajosas em um mundo extremamente... Porque ainda tem uma coisa, né, meninas? A doença, ela causa o preconceito. Se a gente for olhar a lepra, cara, a galera que tinha lepra na Bíblia, no Antigo Testamento, eles eram isolados da população. E eles tinham que andar com um sininho ali, ó, tocando, avisando que a caravana dos leprosos estavam passando. E aquelas pessoas ali eram abandonadas. Sim, tem a questão que anos depois a gente já muda para a questão do nome da hanseníase, né? Exatamente, a mesma hanseníase. No começo dos anos 2000, se não me engano, foi lá para 2004, por aí, teve uma campanha forte de prevenção à hanseníase também, que falava que se você tivesse alguma marquinha na pele que fosse esbranquiçada e não fosse sensível ao toque, se você toca lá e não sente nada, não sente dor, não sente nada, procurar tudo pode ser hanseníase, que é a mesma coisa que lepra, é a mesma doença da de Jó, né? Porque eu me lembro quando eu fui visitar a África do Sul, tem a ilha que chama Robben Island, que é uma ilha que fica perto da cidade do Cabo. Você pega só um ferry boat, você chega lá, é rapidinho. Que essa ilha, inicialmente, em séculos passados, era uma ilha para abrigar leprosos. Então, você tem o cemitério, você tem o sanatório, que é como chamava-se na época, né? E o sanatório onde eram tratadas as pessoas que tinham lepra. Então, quando descobriu as pessoas com hanseníase, por exemplo, na África do Sul, elas eram levadas para essa ilha e ficavam lá no sanatório até se recuperar, o que era muito raro, porque não existia, né? Contato com um monte ali, né? Antibiótico, né? Essas pessoas acabavam falecendo e sendo enterradas ali mesmo, naquela ilha, tanto que até hoje ainda tem
o sanatório, a gente não entra, a gente só vê o sanatório, e parte do sanatório virou a prisão, onde o Mandela passou boa parte do período que ele ficou preso, e tem os cemitérios também. Então é uma ilha inicialmente feita só para isso, só para abrigar as pessoas. Então, a gente falando do estigma social, né? Então as pessoas que tinham que morar, como médicos, enfermeiros e tudo mais, tinham um estigma social pesado também. E o que a gente está vendo agora no Covid, a gente acaba levando na molecagem vídeos e algumas coisas, mas é uma realidade. Tem um videozinho que é uma pessoa tossindo, aí tem um cachorrinho olhando, tipo assim, você tossiu? Né? Então, isso acaba voltando. Então, uma das questões que o André estava me contando lá do hospital, que ele mais tem visto a pessoa vai com medo de falar o que tem, com medo da família abandonada, a família deixar ali sozinho. Esse estigma social, ele é muito pesado também. A gente tem sim que falar disso. Para a questão da xenofobia, né? Tem a questão da xenofobia, que é algo muito grave. A doença da China, a doença dos chineses. Assim, gente, calma, né? Fora um bando de questões que eles criaram para poder vencer o mundo, criaram a doença. Não, gente, calma, vamos devagar nos delírios, porque se fosse realmente uma arma química ou algo do tipo, por que eles aplicariam na própria população, sabe? Vamos refletir um pouco mais. É um povo que também sofreu e ainda está sofrendo com a Covid. Entendeu? Não é o momento de estar atacando outras nações ou algo do tipo. Já é uma nação que, por ter estocado bastante respiradores, máscaras, etc., já está mandando para o mundo o excesso, né, que eles têm. Então, assim, né, vamos maneirar o discurso. É uma coisa que os alunos... sobre essas questões. Os alunos sempre perguntam, por exemplo, na peste negra, mas tudo vem da China, professora? E é o que eu sempre falo, cara, qual que é a possibilidade de você ter uma disseminação maior? No Brasil com 200 milhões de habitantes ou na China com 1 bilhão de habitantes? É lógico que lugares que são super populosos, é muito comum a China, a Índia, né? Gente, nós estamos falando de, tipo, se você soma a Índia e a China, quase 3/7 da humanidade tá lá, gente, já tá quase nas casas dos 8 bilhões, gente. Então, assim... Sim. É lógico que desses lugares é muito comum. Aí os me perguntam, mas por que come morcego, come aquilo? Gente, Mao Tse Tung, quando entrou ali, e muitas famílias acabaram se isolando, tinha que comer o que tinha no mato. Então, é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Fora que tem a questão da própria medicina secular. Exatamente. Chinesa, então, tem alguns hábitos que não é assim... não, eu tô comendo este inseto porque eu acho que ele é crocante. Não é isso. Não. Eu estou comendo esse inseto porque eu acho que ele cura determinada enfermidade. Então tem a questão da própria medicina, e a gente deve lembrar que não é só o ato de alimentar-se daquilo, mas é a forma como esses bichos são colocados em criadouros, quando eles são criados, quando eles são mantidos. Questão de higiene, não é? Tanto que se for assim, a gripe aviária veio de onde? A gripe, no começo era chamada até de gripe suína. Veio de onde? Exato. Porcos, né? Então, assim, é como você vai acondicionar esses animais, que é para nossa própria exploração, que é para o nosso próprio uso. Então, assim, é só a gente... entender um pouco culturalmente. Você não precisa aceitar, concordar e nem fazer o uso da medicina chinesa, óbvio. Mas se a gente pensar assim, que eles comem... Existe o hábito cultural, né? Exato, olha, eles comem coisa perigosa. Aí chega alguém aqui de fora, por exemplo, minha sogra veio de Pernambuco, a gente mostrou o piqui pra ela. Ela ficou com medo, ela falou, vocês roem isso? Isso tem espinho, isso. Então, assim, cada lugar é um lugar, né, gente? Cada cultura com o seu jeito. E aí, a gente voltando nessa questão do estigma... A AIDS tem um filme muito bom, gente. Vocês que estão aí em casa sem fazer muitas coisas, né? Além de assistir nossas aulas, que é importante. Clube de Compra Dallas. Esse filme, ele mostra ali nos Estados Unidos uma verdadeira, como se diz assim, contrabando do Prozac. É esse nome mesmo, Mariana? Se eu tô enganada? Não, é o AZT. O AZT, isso mesmo, do AZT. E justamente assim, gente... Pode não curar, mas pelo menos vai dar uma normalidade à vida e mostra todo
o problema que os Estados Unidos passou para poder legalizar aí esse uso desse fármaco aí. Muito interessante mesmo. Meninas, vocês querem falar mais sobre a AIDS, alguma coisa? Sim, já que a gente está falando de dicas de filmes e etc., eu acho que dá pra gente fazer esse momento diquinhas. Diquinhas. E eu também tenho uma dica já que agora temos bastante tempo, tem na Netflix, gente, que é um documentário chamado Cartas para Além dos Muros, que fala sobre a epidemia de HIV e AIDS no Brasil nos anos 80. Então são médicos relatando como foi a época, médicos, pacientes, sobreviventes, enfim, falando como foi o período e mostrando trechos de reportagem mesmo, porque no Brasil ficou conhecida como a peste gay, enfim. Então é um documentário muito interessante, não é muito longo, chama-se Cartas para Além dos Muros, e que fala sobre a AIDS. Então acho que é bastante interessante, porque já é um documentário, então a gente já tem a ficção, que é baseado em fatos reais, que é o Clube de Compras Dallas. E aí a gente tem um documentário que, de fato, você vai ter pessoas que são pessoas que têm o HIV e que estão dando seus relatos, ou pessoas que conseguiram sobreviver aos anos 80, o que é algo, assim, grandioso, né? Já que a doença foi muito forte, muito letal à época. Então, uma dica que eu dou a vocês que estão em casa, que vale bastante a pena. No Brasil, a gente teve bastante casos, inclusive de AIDS. Hoje a gente ainda tem muitos casos, mas hoje, como a gente desenvolveu, né, esse AZT, esse coquetel, são antirretrovirais, que a gente chama, né? A gente chama o vírus da AIDS de retrovírus. Isso impede a reprodução dele e a pessoa ela fica praticamente indetectável os níveis dela. Inclusive, algumas não conseguem passar esse vírus para frente porque os níveis são muito baixos, porque esse vírus não consegue se reproduzir. Então, hoje elas levam uma vida relativamente normal, praticamente normal. Inclusive, muitos casos também de muita gente que tinha AIDS, mas que não sabia, e como a AIDS, o que mata, né, nessas pessoas que são soropositivas, não é exatamente a AIDS, né? Como eu tinha explicado antes, o vírus da AIDS, HIV, ele vai atacar nossas células de defesa, e o que mata a pessoa que é soropositiva são doenças oportunistas. Então, a pessoa tinha uma gripe, uma pneumonia, e acabava morrendo e não sabia que era de AIDS. Inclusive, né, isso aí é coisa de bastidores, dizem que o próprio Zacarias, né, ele morreu na mídia, divulgou que foi de pneumonia, mas há relatos de que foi de AIDS. Assim como a gente morreu sem saber. Assim como Renato Russo nos deixou, né, uma gripe oportunista, entrou e nos levou Renato Russo. Sim, algo que aparece nesse documentário mesmo, que é interessante, justamente essa questão de como se achava que era unicamente sexualmente transmissível entre homossexuais, não se olhou essa questão da testagem do sangue que era doado. Então, acabava que você tinha, sei lá, sofrido um acidente, ou você era hemofílico, ou qualquer coisa do tipo, e ia receber transfusão de sangue, você acabava pegando. Então, né, acabava descobrindo das formas mais difíceis. A hepatite. Até algum tempo atrás, eu não lembro exatamente, foi até o começo da década de 90. Muitas das pessoas que fizeram transfusão de sangue nesse período acabaram adquirindo hepatite pelo tinha testagem no sangue e acaba tendo, sendo que ela também é uma DST. Sim. E outra doença que também, como se diz assim, aterrorizou a humanidade, e temos nomes famosos, entre eles a sífilis, né? Já que a gente entrou nessas doenças aí autocontamináveis, que acabou também mudando o rumo de muita história, entre elas Nietzsche acabou se isolando, e no seu isolamento, por causa de uma sífilis, o Nietzsche escreveu toda a sua obra, né? Então, gente, aproveite o isolamento, vão ser produtivos, vão fazer alguma coisa, vão ocupar a mente. Esse negócio de ficar parado olhando pra parede não dá. Eu tô quase assim, cada notícia é um lanche, tá que nem o áudio, né? Cada notícia é um lanche. Outro também. Então, assim, vamos aproveitar esse momento nessa onda também. De isolamento e vamos fazer igual os gregos, vamos ter ócio criativo. Porque o ócio criativo não é só ficar parado, mas é você ficar parado produzindo.
pensando, lendo. Então, tem uma série aí, Leide acabou de indicar um documentário, não assisti, já terminando aqui eu já vou assistir. Então, temos muita coisa para fazer, muitas coisas para colocar em dia. E agora que a gente já encerrou essa primeira parte de doenças, se vocês quiserem uma parte 2, é só avisar que a gente faz. Deixar uma mensagem também. Dar perguntas aí, né? Se tiver um volume de perguntas bom, perguntas interessantes, a gente faz um vídeo tirando dúvidas. Exatamente. Sim, e também se vocês precisarem, quiserem dicas de leituras, dicas de filmes, documentários também. Eu tenho aqui uma listinha pronta que a gente pode discutir, pode falar a respeito. Também podemos ter esse momento de discussão. Se vocês se interessarem, eu e as professoras, a gente pode combinar de assistir um filme, por exemplo, e comentar para vocês sobre o filme dentro dos aspectos históricos, médicos, enfim, tratando dentro dessa temática de doenças ou dentro de uma outra temática também, se você não tiver tão interessado, você tiver muito bitolado, não quiser ficar falando muito a respeito disso também. A gente pode trazer outras obras, Leide pode até me corrigir se eu estiver falando alguma blasfêmia. A gente tem obras aí do período naturalista do Brasil, super interessante, Curtiço, que mostra muito essa vivência, essa vida no meio da bagunça, da sujeira, da doença e como que isso tudo repercutiu. Porque querendo ou não, gente, a literatura, no tudo, ela não é tudo ficção. Ela puxa muito, sim, da parte da história. A gente até brinca que na história, a literatura ela vem preenchendo aquilo que a imaginação não nos deu a capacidade de pensar naquele momento. Né? Então ela vem ali mais para completar. Então, é o que eu digo, sim, eu sempre digo para todos os alunos, seja de qualquer nível, que nós temos perspectivas que a arte nos traz que são muito valiosas no sentido de uma coisa é eu saber, por ter ouvido falar que houve o nazismo e houve o Holocausto. Outra coisa é eu pegar o livro de história, que é claro, vai me informar, tem um número de tantas pessoas que foram assassinadas, a gente vê fotos que são super sofríveis e tudo mais. E outra coisa totalmente diferente, por exemplo, é a gente ler o Diário de Anne Frank, Uma Menina que Roubava Livros. O impacto que a literatura vai trazer pra gente, inclusive no sentido de conscientização, vai ser muito grande, vai ser complementar a todas as outras informações. Do eu ouvi falar, do eu vi no livro de história, e outra coisa é você ter um relato que é mais específico. Que causa empatia, né? Não só recria determinadas situações, como é um livro ficcional, como A Menina que Roubava Livros, fala nesse tema holocausto e nazismo, mas também uma literatura de relato baseada na história de uma criança que viveu esse período, que é o Diário de Anne Frank. Eu sempre coloco esse exemplo para os alunos da importância das artes, da literatura como um todo, para a nossa compreensão do que está acontecendo no mundo. E até mesmo as artes como uma forma da gente não pirar no meio dessa loucura. Tem um filme que você me fez lembrar aqui, que é O Pianista, né? Que ali durante o bombardeio, ele isolado, assim como nós estamos, foi através da música que ele não podia tocar, que era o seu piano, que ele passava horas ali treinando na imaginação. Então você pensa assim que nesses momentos de grandes dificuldades da humanidade, a gente sempre tem aquilo que nos dá esperança, que sabe que isso tudo está acontecendo agora, mas daqui a pouco vai passar, as coisas vão se organizando. Eu estava até esses dias aqui refletindo o cenário entre dezembro de 2019 e o cenário entre janeiro de 2020. O que nós estávamos vivendo? A única notícia que a gente ouvia falar era uma possível terceira guerra mundial. Então, olha só, a gente sai de um conflito muito pesado, os Estados Unidos com a Síria, e aí mata uma pessoa do alto escalão, e aquilo dali tinha uma resposta e tava Gente, você imagina se aquilo tivesse estourado e de repente, do nada, um chinês adoece lá na primeira semana de dezembro, e aí em fevereiro o primeiro óbito já confirmado em grandes escalas. Isso acalma o mundo. Então, imagina se a gente tivesse com as nossas energias só concentradas naquele momento do que poderia ser, até poderia ser a terceira guerra mundial de fato, né? E às vezes a gente tem que olhar para situações também, por pior que elas sejam. É lógico que o que aconteceu, essa pandemia, ela vai atingir não só o Brasil,
é um mundo inteiro, é uma escala global, como na história a gente tinha vivido, só aí a última vez grande foi na gripe espanhola. Até tá essa lenda, né, meninas? De 100 em 100 anos a humanidade, lá. Gente, é seres humanos, né? Os vírus se mutam, que nem Mariana falou, e a gente pega esses momentos como um momento de crise como CRI, né? Então, desses momentos sempre saem coisas positivas. Então, eu tô tentando imaginar dessa forma, de que se esse vírus veio nesse momento, é porque tinha um momento ali que precisou ser freado também. Então, de um momento, de uma hora para outra, que estava todo mundo querendo guerra, nós estamos agora, todo mundo, não as mãos dadas, né? Mas com o pensamento interligado, pensando na paz, sentindo saudade de sair na rua, de brincar no parque, de rever aquele amigo que toda vez você disse que não dava, que amanhã a gente se vê. E é o que eu estava comentando aqui com os alunos da 2ª série, que eu dei minha aula de história na sexta-feira, marquei minha atividade, mas eu não imaginava que era a nossa última aula, ali por enquanto, né, antes da suspensão das aulas. Isso não passava na minha cabeça. Então, a gente quer terminar esse vídeo, gente, passando o que para vocês? Uma mensagem também positiva, que no e-mail, a isso tudo acaba bem, tudo fica bem, tá? E que a gente vai sair dessa e que tudo vai dar certo. E que esse é o momento mesmo da gente aproveitar e pensar mais um pouco. Newton pegou o tempo dele de isolamento de doença e produziu toda a física mecânica que a gente conhece. Então vamos produzir, gente. Vamos fazer algo de útil da nossa vida. Essa aqui já é a minha parte de despedida. Agora eu vou deixar as meninas se despedirem. Eu deixo aqui também meu abraço, mas meu abraço aqui à distância, a todos e todas que estejam nos vendo. Eu também gostaria de que nós mantivéssemos um pensamento positivo em relação ao futuro. É uma fase muito difícil, de fato. Não dá pra gente dizer que é minimizar, dizer que vai ser algo muito tranquilão, não sei o quê, mas vai passar, essas crises passam. Por favor, gente, se preservem, fiquem quietinhos, cuidem de vocês, cuidem das pessoas que vocês gostam, e o cuidado nesse momento é o afastamento. Então, se a gente conseguir fazer tudo direitinho, em breve a gente consegue se reencontrar e com, digamos assim, nenhuma ou menor número de perdas e de traumas possíveis, tá certo? Então deixo aqui também meu abraço, minha mensagem de que há esperança e de que é uma fase difícil, mas que vai passar. Verdade. E, reiterando as suas palavras, Leide, isso tudo depende da gente agora. Depende da gente tomar nossos cuidados, tomar nossas precauções, se manter em casa. Se precisar muito ir no supermercado, que os mercados ainda estão abertos, as farmácias ainda estão abertas, tomar os cuidados quando chegar em casa, tirar o sapato, lavar as mãos muito direitinho, higienizar as coisas que você, porventura, comprar, dá uma limpadinha neles antes por segurança. E é isso que vai evitar, a gente evitar esse pico, evitar que a gente tenha um problema muito maior aqui. Esse é o momento, tá? Então, se Deus quiser, em breve a gente se vê. Eu sei que vocês estão sentindo falta da gente. A gente também está sentindo falta de vocês. Mas em breve, se Deus quiser, a gente já volta à nossa programação normal. A gente já volta às nossas aulas. E é isso, gente. Até breve. Até breve, gente. Eu quero encerrar, gente, fazendo o cumprimento aí, que é um dos mais seguros, ou o okzinho aqui da Leide, aqui na testazinha indo pra frente, ou o nosso, né, X cruzado aqui de Wakanda, que isso aí vai salvar a gente, tá? Então fiquem todos aí, em casa, seguros, tranquilos, e não esqueçam de assistir as aulas. Vão estudar, que vocês têm o que fazer, tá bom? Um grande tchau pra vocês aí do outro lado. Tchau, tchau, pessoal.